Bem-vindos, entusiastas automotivos, a uma jornada fascinante pelo passado sobre 4 rodas. Hoje, mergulharemos nas páginas da história automotiva para explorar os carros mais antigos que resistiram ao teste do tempo. Dos primórdios do automóvel até os exemplares que definiram uma era, este é um tributo aos ícones que moldaram o cenário automotivo mundial. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a elegância se encontra com a inovação e a engenhosidade se torna imortal. Ao longo deste episódio, desvendaremos as histórias por trás dessas obras-primas sobre rodas, desde os modelos pioneiros que abriram caminho para a indústria até as raridades que se tornaram verdadeiros tesouros para os colecionadores. Então, ajuste seu cinto de segurança para uma viagem única, onde cada rugido do motor conta uma história, e cada curva revela um capítulo distinto da evolução automotiva. Este é Retro Hits, onde a paixão pelo clássico encontra a narrativa do tempo. Vamos começar essa jornada inesquecível juntos! Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar para não perder nenhum detalhe dessa viagem emocionante. Agora, apertem os cintos e vamos viajar pelo túnel do tempo automotivo. Benz Patent Motorwagen. 1886. O Benz Patent Motorwagen é considerado o primeiro automóvel movido a gasolina do mundo e foi inventado por Carl Benz. Este veículo histórico foi patenteado em 1886, e sua criação marca o início da era dos automóveis. Aqui estão alguns detalhes sobre o Benz Patent Motorwagen. Data de invenção: foi construído em de 1885 a 1886 por Carl Benz na Alemanha. Motorização: o veículo era equipado com um motor à explosão de um cilindro, movido a gasolina. O motor tinha 0,75 cavalos de potência e estava localizado na parte traseira do veículo. Características técnicas: o Benz Patent Motorwagen tinha 3 rodas e uma estrutura de madeira coberta com painéis de aço. Ele tinha uma transmissão de 2 marchas e um sistema de direção que permitia que o condutor direcionasse as rodas dianteiras. Desempenho: o veículo podia atingir uma velocidade máxima de cerca de 10 km por hora. Embora isso possa parecer lento pelos padrões modernos, na época, foi um avanço significativo. Patente: Carl Benz obteve a patente para o Motorwagen em 29 de janeiro de 1886, e é por isso que é chamado de Benz Patent Motorwagen. Importância histórica: este automóvel é muitas vezes reconhecido como o primeiro carro movido a gasolina produzido em série. A invenção de Benz teve um impacto profundo na sociedade, abrindo caminho para o desenvolvimento da indústria automotiva e transformando a mobilidade humana. O Benz Patent Motorwagen não apenas introduziu a ideia de um veículo movido a motor, mas também estabeleceu muitos dos conceitos básicos que ainda vemos nos carros hoje em dia. Sua inovação ajudou a moldar o futuro dos transportes e deixou um legado duradouro na história automotiva. Ford Model T. De 1908 a 1927. O Ford Model T é um dos automóveis mais icônicos e influentes da história da indústria automotiva. Produzido pela Ford Motor Company, o Model T foi o primeiro carro a ser fabricado em larga escala, tornando-se acessível para a classe média. Aqui estão alguns detalhes sobre esse veículo histórico. Período de produção: o Ford Model T foi produzido pela primeira vez em 1908 e continuou até 1927. Inovações de produção em massa: o grande destaque do Model T foi a introdução de técnicas revolucionárias de produção em massa desenvolvidas por Henry Ford. A introdução da linha de montagem permitiu que os carros fossem fabricados de maneira eficiente e a preços acessíveis. Preço acessível: antes do Model T, os carros eram geralmente vistos como luxos para a elite. Com as inovações de produção em massa, o preço do Model T diminuiu significativamente, tornando-se acessível para muitas famílias. Simplicidade e confiabilidade: o Model T era conhecido por sua simplicidade mecânica e robustez. Ele foi projetado para ser fácil de dirigir e manter, o que o tornou popular em uma variedade de condições de estrada. Especificidades técnicas: o Model T inicial tinha um motor de 4 cilindros que produzia cerca de 20 cavalos de potência. Inicialmente, estava disponível apenas na cor preta,
o que facilitava o processo de pintura em massa. Adaptações e variações. Ao longo de sua produção, o Model T passou por várias modificações e melhorias. Diferentes estilos de carroceria, como sedãs, cupês e caminhonetes, foram produzidos. Fim da produção. A produção do Model T foi encerrada em 1927, após a fabricação de aproximadamente 15 milhões de unidades. O encerramento da produção ocorreu porque o design do Model T tornou-se obsoleto em comparação com modelos mais modernos e avançados. O Ford Model T desempenhou um papel crucial na popularização dos automóveis e na transformação da mobilidade no século XX. Sua influência estendeu-se além da indústria automotiva, impactando a sociedade e a economia como um todo. O Model T é frequentemente lembrado como um símbolo da Revolução Industrial e da democratização do automóvel. Rolls-Royce Silver Ghost, de 1906 a 1926. O Rolls-Royce Silver Ghost é um dos automóveis mais lendários e prestigiados da história da indústria automotiva. Foi fabricado pela Rolls-Royce Limited e introduzido em 1906. Aqui estão alguns detalhes sobre este icônico veículo. Introdução e apelido. O Silver Ghost foi apresentado no Salão do Automóvel de Londres em 1906. O apelido Silver Ghost não foi originalmente dado pela Rolls-Royce, mas surgiu devido à cor prateada do primeiro carro de demonstração e ao seu funcionamento suave e silencioso. Confiabilidade e durabilidade. O Silver Ghost era conhecido por sua confiabilidade mecânica e durabilidade. Em 1907, um Silver Ghost estabeleceu um recorde ao percorrer mais de 23 mil quilômetros sem quebras significativas, solidificando a reputação da Rolls-Royce pela qualidade de construção. Motorização. O Silver Ghost inicial tinha um motor de 6 cilindros em linha com capacidade de 7 litros. O motor foi projetado pelo engenheiro Henry Royce, cofundador da Rolls-Royce. Esse motor era notável pela suavidade e pela atenção aos detalhes na fabricação. Elegância e design. O Silver Ghost era frequentemente associado a uma estética elegante e luxuosa. As carrocerias eram frequentemente personalizadas de acordo com as preferências dos clientes, refletindo a exclusividade da marca Rolls-Royce. Produção e longevidade. A produção do Silver Ghost continuou até 1926, e durante esse período, foram fabricadas cerca de 7.800 unidades. Mesmo após o fim da produção, o legado do Silver Ghost continuou a influenciar os carros de luxo da Rolls-Royce. Impacto na marca Rolls-Royce. O sucesso do Silver Ghost desempenhou um papel crucial na construção da reputação da Rolls-Royce como fabricante de automóveis de alta qualidade, confiáveis e luxuosos. A expressão "o melhor carro do mundo" foi cunhada devido à reputação do Silver Ghost. Modelos posteriores. O nome Silver Ghost foi ressuscitado em diferentes momentos ao longo dos anos para designar modelos especiais da Rolls-Royce, mantendo viva a tradição associada a esse veículo lendário. O Rolls-Royce Silver Ghost é, portanto, um marco na história automotiva, destacando-se por sua engenharia inovadora, qualidade de construção excepcional e prestígio duradouro. Ele personifica a busca pela excelência que se tornou uma característica distintiva da marca Rolls-Royce. Duesenberg Model J. De 1928 a 1937. O Duesenberg Model J é um dos carros mais emblemáticos e luxuosos da era pré-depressão dos Estados Unidos. Foi fabricado pela Duesenberg Automobile Motors Company, fundada pelos irmãos Fred e Algy Duesenberg. Aqui estão alguns detalhes sobre este carro icônico. Período de produção. O Duesenberg Model J foi produzido de 1928 a 1937. Foi introduzido no auge da Grande Depressão, o que o tornou um símbolo de opulência em uma época econômica difícil. Motorização poderosa. O grande destaque do Model J era seu motor. Tinha um motor de 8 cilindros em linha, com uma cilindrada inicial de 6,9 litros, mais tarde aumentada para 7,0 litros. Este motor poderoso proporcionava um desempenho excepcional para a época. Desempenho e velocidade. O Model J era conhecido por sua impressionante potência e velocidade.
Era capaz de atingir velocidades superiores a 190 km/h, o que era notável na década de 1930. Personalização e luxo. Um dos aspectos mais distintivos do Model J era a ênfase na personalização. Os clientes podiam escolher entre uma ampla variedade de opções de carroceria e detalhes interiores, tornando cada veículo único. Isso contribuiu para a reputação do Model J como um carro de luxo sob medida. Design elegante. O Model J apresentava um design elegante, com linhas aerodinâmicas e uma presença imponente. Sua estética refinada atraiu muitos clientes endinheirados e celebridades da época. Custo elevado. O Model J era um dos carros mais caros de sua época. A combinação de desempenho excepcional, luxo e exclusividade elevou seu preço, o que contribuiu para sua aura de prestígio. Legado duradouro. Apesar de ter sido produzido durante um período econômico desafiador, o Duesenberg Model J permanece como um ícone da era dourada dos automóveis americanos. Sua raridade, qualidade de construção e desempenho notável garantiram um legado duradouro na história automotiva. O Duesenberg Model J é frequentemente lembrado como um dos carros mais extraordinários e desejáveis já produzidos, representando a excelência no design e na engenharia automotiva da época. Cadillac V16. De 1930 a 1940. O Cadillac V16 é um automóvel de luxo que foi produzido pela Cadillac, uma divisão da General Motors, durante a década de 1930. Aqui estão alguns detalhes sobre esse veículo distintivo. Período de produção. O Cadillac V16 foi produzido de 1930 a 1940. Foi introduzido durante a Grande Depressão, quando muitas outras empresas automotivas estavam enfrentando dificuldades econômicas. Motor de 16 cilindros. Como o nome sugere, o destaque do Cadillac V16 era seu motor de 16 cilindros em V. Era um dos primeiros automóveis de produção em massa a apresentar um motor com essa configuração. Inicialmente, o motor tinha uma capacidade de 7,4 litros e, ao longo dos anos, aumentou para 7,1 litros. Desempenho e potência. O motor V16 do Cadillac proporcionava uma potência impressionante, o que resultava em um desempenho excepcional. O carro era conhecido por sua suavidade de funcionamento e desempenho refinado, atendendo ao público de elite da época. Carrocerias personalizadas. O Cadillac V16 estava disponível em uma variedade de estilos de carroceria, desde sedãs e cupês até limusines e conversíveis. Muitos desses carros foram produzidos em cooperação com carrocerias personalizadas, como a Fleetwood Metal Body Company, para atender às preferências exclusivas dos clientes. Design e luxo. O design do Cadillac V16 era elegante e refinado, incorporando elementos de estilo da Art Deco, que eram populares na época. O interior era luxuoso, com acabamentos de alta qualidade e atenção aos detalhes. Custo elevado. O Cadillac V16 era um dos carros mais caros da época, o que contribuiu para sua exclusividade. O preço elevado limitava sua acessibilidade a uma clientela bastante restrita, composta principalmente por indivíduos de grande fortuna. Fim da produção. A produção do Cadillac V16 foi encerrada em 1940, em parte devido à mudança nos gostos do mercado e às pressões econômicas da época. O Cadillac V16 é considerado um dos pináculos da engenharia automotiva e do design de luxo da década de 1930. Sua combinação de desempenho extraordinário, estilo elegante e exclusividade contribuiu para sua reputação duradoura como um dos carros mais sofisticados e desejáveis da era pré-guerra. Volkswagen Beetle. De 1938 a 2003. O Volkswagen Beetle, também conhecido como Fusca no Brasil, é um dos carros mais icônicos e populares da história automotiva. Aqui estão alguns detalhes sobre este veículo distintivo. Origens e desenvolvimento. O Volkswagen Beetle foi concebido nos anos 1930 por Ferdinand Porsche a pedido de Adolf Hitler, que desejava um carro acessível para as massas alemãs. O projeto inicial foi chamado de KDF-Wagen, Kraft durch Freude, que significa força através da alegria.
No entanto, a produção em massa começou efetivamente após a Segunda Guerra Mundial. Produção em massa. A produção em massa do Beetle começou no final dos anos 1940. O carro foi projetado com simplicidade mecânica, confiabilidade e facilidade de manutenção em mente, características que o tornariam acessível e popular. Design distintivo. O design do Beetle é conhecido por suas linhas arredondadas e distintivas. O modelo clássico apresenta uma forma de ovo ou besouro, daí o nome Beetle, besouro em inglês. O design foi influenciado pelo engenheiro Ferdinand Porsche e pelo designer Erwin Comenda. Sucesso global. O Beetle tornou-se extremamente popular em todo o mundo devido à sua confiabilidade, economia e simplicidade. Foi especialmente bem-sucedido nos Estados Unidos durante a década de 1960, onde se tornou um ícone da contracultura. Versatilidade. Além do modelo básico, o Beetle foi produzido em várias versões, incluindo conversíveis, modelos esportivos e edições especiais. Sua versatilidade contribuiu para sua longevidade e atratividade em diferentes mercados. Fim da produção e retorno. A produção do Volkswagen Beetle original foi encerrada em 2003. No entanto, em 2011, a Volkswagen lançou um modelo revisado do Beetle, mantendo algumas características do design clássico, mas com atualizações modernas. A produção desse novo Beetle também foi encerrada em 2019. Legado duradouro. O Volkswagen Beetle deixou um legado duradouro na cultura automotiva. É reverenciado por sua história única, seu papel cultural durante a década de 1960 e sua capacidade de se reinventar ao longo do tempo. O Volkswagen Beetle é muito mais do que apenas um carro, é um ícone da mobilidade acessível e um reflexo das mudanças sociais e culturais ao longo das décadas. Seu design atemporal e sua história fascinante continuam a atrair entusiastas e admiradores em todo o mundo. Chevrolet Suburban. 1935 até o presente. O Chevrolet Suburban é um dos modelos mais duradouros e icônicos na história dos veículos utilitários esportivos, SUVs. Aqui estão alguns detalhes sobre este veículo versátil. Introdução e história. O Chevrolet Suburban foi introduzido pela primeira vez em 1935 e é um dos modelos mais antigos ainda em produção contínua. Ao longo dos anos, o Suburban passou por várias gerações e atualizações, adaptando-se às mudanças nas necessidades dos consumidores e nas tendências da indústria automotiva. Tamanho e capacidade. Uma das características distintivas do Suburban é seu tamanho generoso. Projetado como um SUV de tamanho grande, o Suburban oferece bastante espaço para passageiros e carga. Seu layout de 3 fileiras de assentos e amplo espaço interno tornam-no uma escolha popular para famílias e para quem precisa de espaço adicional. Utilidade e versatilidade. Originalmente, o Suburban foi projetado para ser uma escolha robusta para transporte de carga e passageiros. Ao longo do tempo, manteve sua reputação como um veículo extremamente versátil, servindo para uma variedade de finalidades, desde transporte familiar até rebocar trailers e lidar com condições off-road. Evolução do design. O design do Suburban evoluiu ao longo das décadas, incorporando elementos modernos, mas mantendo uma presença robusta. As versões mais recentes oferecem tecnologia avançada, conforto e eficiência de combustível, mantendo a durabilidade e a funcionalidade que tornaram o Suburban popular. Uso militar e governamental. Além do mercado de consumo, o Chevrolet Suburban também teve um papel significativo em aplicações militares e governamentais. Sua capacidade de transporte e durabilidade o tornaram uma escolha popular para esses fins. Marcos de produção. O Suburban alcançou vários marcos de produção ao longo dos anos, demonstrando sua popularidade e demanda consistente. É um dos modelos mais duradouros e bem-sucedidos da Chevrolet. Tecnologia e conectividade. Nas versões mais recentes, o Suburban incorpora tecnologia avançada, incluindo sistemas de entretenimento, conectividade, assistência à condução e opções de motores mais eficientes em termos de combustível.
O Chevrolet Suburban é um exemplo notável de como um modelo pode evoluir para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores, permanecendo relevante e popular ao longo de várias décadas. Sua longa história e versatilidade contribuíram para sua posição duradoura na indústria automotiva. Jaguar XK120. De 1948 a 1954. O Jaguar XK120 é um carro esportivo clássico que foi produzido pela Jaguar de 1948 a 1954. Este veículo é notável por vários motivos e desempenhou um papel significativo na história da Jaguar e dos carros esportivos britânicos. Aqui estão alguns detalhes sobre o Jaguar XK120. Introdução e estreia. O Jaguar XK120 foi introduzido no Salão do Automóvel de Londres em 1948. Foi originalmente destinado a ser um modelo conceito, mas a resposta entusiasmada do público levou a Jaguar a decidir pela produção em série. Design atraente. O design do XK120 foi inovador para a época, apresentando linhas aerodinâmicas e uma carroceria elegante. O estilo foi uma colaboração entre William Lyons, fundador da Jaguar, e o designer Malcolm Sayer. Motor poderoso. O XK120 era equipado com um motor de 6 cilindros em linha, conhecido como motor XK. Este motor de 3,4 litros proporcionava uma potência impressionante para a época, contribuindo para o desempenho esportivo do carro. Velocidade recorde. O XK120 rapidamente ganhou fama como o carro de produção mais rápido do mundo na época. Em 1949, um XK120 alcançou uma velocidade média de 132,6 milhas por hora, aproximadamente 213 km por hora, em uma rodovia na Bélgica, estabelecendo um recorde mundial. Produção em série. Devido à popularidade do XK120, a Jaguar decidiu produzir o carro em série, e ele se tornou o primeiro veículo de produção em série da Jaguar. Inicialmente disponível como um roadster de 2 portas, versões coupé e conversível foram posteriormente introduzidas. Participação em competições. O XK120 também teve sucesso nas corridas. Em 1951, um XK120 venceu a corrida de 24 horas de Le Mans, aumentando ainda mais a reputação esportiva da Jaguar. Modelos posteriores. O sucesso do XK120 levou ao desenvolvimento de outros modelos XK, como o XK140 e o XK150, que seguiram a mesma linhagem e aprimoraram ainda mais o design e o desempenho. Legado duradouro. O Jaguar XK120 é considerado um clássico atemporal e um dos carros mais bonitos e desejáveis já produzidos. Sua influência na indústria automotiva e nas preferências estéticas persiste até os dias atuais. O Jaguar XK120 é lembrado não apenas por suas conquistas técnicas e esportivas, mas também por seu impacto na percepção dos carros esportivos britânicos. Ele continua sendo um ícone da elegância e do desempenho da Jaguar na história automotiva. Esses carros representam diferentes épocas e estilos na evolução da indústria automotiva. Cada um deles desempenhou um papel significativo na formação do que conhecemos hoje como o mundo dos automóveis. E assim, nossa jornada pelos carros mais antigos do mundo chega ao seu destino. De carros que resistiram ao teste do tempo às máquinas que moldaram a história automotiva, cada curva, cada detalhe, conta uma história única. Espero que tenham apreciado tanto quanto nós essa incrível viagem ao passado sobre 4 rodas. Esses veículos não são apenas testemunhas do passado, mas também artefatos que encapsulam a paixão, a inovação e a elegância de suas eras. Ao explorar essas maravilhas sobre rodas, lembramos que o amor pelos carros transcende gerações, conectando-nos a uma linhagem de entusiastas que ajudaram a moldar o que conhecemos hoje. Se você se encantou com a beleza temporal dos clássicos, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo compartilhando suas histórias favoritas ou os carros que mais o inspiraram. E claro, não se esqueça de se inscrever para mais viagens emocionantes pelo mundo automotivo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada única através do tempo. Até a próxima, apaixonados por carros e amantes da nostalgia. Mantenham as rodas girando e continuem explorando os encantos dos carros mais antigos do mundo.